Fala pessoal, meu nome é Maurílio Interchação Novaes, faço parte do Grupo de Computação Competitiva, um projeto de extensão do Cefet. E hoje a gente vai trabalhar o problema Subarray Divisibility, que é um problema clássico de programação competitiva sobre prefix e sums e aritmética modular. A gente vai contar quantos subarrays tem soma divisível por n. O legal desse problema é que ele parece pedir força bruta, mas a gente consegue resolver em odd n com uma ideia bem simples. A gente vai comparar os restos das somas prefixas. No final eu vou mostrar o código em C++, passo a passo, e explicar por que ele funciona e por que passa no limite. O roteiro desse vídeo vai ser o seguinte: eu vou apresentar o problema para vocês, mostrar algumas ideias e observações sobre a interpretação desse problema, passar a ideia por trás, o meu raciocínio por trás do algoritmo que eu desenvolvi para a resolução desse problema, mostrar o algoritmo em C++ passo a passo e depois mostrar alguns problemas relacionados. O problema é o seguinte: dado um vetor com n números inteiros, a1 até an, sua tarefa é contar o número de subarrays ou submatrizes cuja soma é divisível por n. O subarray é definido por um intervalo contínuo, de 1 até r. Queremos contar quantos pares 1 e r satisfazem a1 mais a mais até a r dividido por n igual a zero, módulo de n igual a zero. Entrada. A primeira linha vai ser n e a segunda linha vai ser a1, a2 até a n. E a saída eles querem que a gente imprima um inteiro que represente a quantidade de subarrays cuja soma é divisível por n. E as restrições desse problema são que n tem que ser maior que 1 e menor que 2 vezes 10 elevado à quinta. E aí o número de inteiros tem que ser entre menos 10 elevado à nona e o 10 elevado à nona. O número de inteiros não, os valores dos inteiros. Agora o exemplo de entrada. Temos 5 números e eles são 3, 1, 2, 7, 4. E a saída é 1. O único subarray cuja soma é múltipla de 5 é 2 até 4. 1 mais 2 mais 7, que é 10. Que 10 dividido por 5 tem resto zero, que é o percent, que significa módulo. Então, agora sobre algumas ideias e observações, a sacada está em usar somas prefixas. Eu defino prefixo de f de 0 igual a 0 e prefixo de f de i é igual a 1 mais a2 mais até a i. A soma de um subarray de i até r pode ser escrita como sum de l até r, que vai ser igual ao prefixo de f de r menos prefixo f de l menos 1. Agora vamos às partes modular. Queremos sum de l r sendo equivalente a 0 módulo de n. Então, o prefixo de r menos o prefixo de l menos 1, módulo o resto disso dividido por n, né, tem que ser igual a zero. Isso é equivalente a prefixo de módulo de n, que é igual ao prefixo de l menos 1 módulo de n. Ou seja, um subarray é válido quando dois prefixos têm o mesmo resto módulo n. Então o problema vira: quantos pares de índices i menor que j existem tais que o prefixo de i módulo de n vai ser igual ao prefixo de j módulo de n. Isso é contagem de frequências. Outra observação importante: como há números negativos, o resto em C++ pode ficar negativo. Exemplos: menos 1 dividido por módulo de 5 dá menos 1. Então sempre vamos normalizar. Então, x módulo de n mais n módulo de n. Ou mais eficiente, se deu negativo, soma n. Agora, quanto ao funcionamento do algoritmo, o algoritmo vai percorrer o vetor uma vez, a gente vai manter pref, o prefixo acumulado módulo de n, frequência de r, que é quantas vezes já apareceu o resto r, e inicialmente, antes de ler qualquer elemento, temos pref igual a zero, então o resto zero já apareceu uma vez. Frequência de 0 igual a 1, isso representa o prefixo vazio. A cada elemento, eu vou atualizar o prefixo, fazendo prefixo igual a pref mais x de módulo de n, e depois vou normalizar o pref se for negativo, como eu mostrei no slide anterior, e depois eu vou somar a resposta frequência de pref
Porque se esse resto já apareceu k vezes, cada uma dessas ocorrências forma um subarray que termina aqui e tem soma divisível por n. E por final, eu incremento a frequência com esse valor desse prefixo. Assim a resposta cresce incrementalmente sem precisar do combinatório no final, embora seja a mesma lógica. Quanto à complexidade, ela é excelente. O tempo percorre n elementos e faz operações. Então, O de 1 até O de n. E a memória, o vetor de frequência de tamanho n, que é O de n. Isso é perfeito para n, que vai ser igual a 2 vezes 10 elevado à quinta. E a resposta pode ser grande. Então, usamos long, long. Agora, quanto ao código, vamos começar do topo. O include e use namespace, isso inclui tudo e facilita a escrita em competição. E esse IO ES-Sync é uma terminologia que a gente usa que acelera o input e output. Isso é importante para o 2 vezes 10 elevado à quinta. Aqui a gente também faz a leitura no int n e sem n. E agora a gente chega na estrutura principal. Por que frequência tem tamanho n? Porque os restos possíveis de módulo n são de 0 até n-1. E por que frequência de 0 igual a 1? Porque existe um prefixo vazio, pref igual a 0, antes de consumir elementos. Essa linha é crucial. Sem ela, você perderia todos os subarrays que começam em 1 igual a 1 e já tem uma soma divisível por n. Porque eles correspondem a comparar pref de R com pref igual a 0. Pref de 0. Agora entramos no loop principal. Aqui estamos lendo cada elemento. Em seguida, eu estou guardando o prefixo já reduzido módulo de n. Isso evita overflow e também mantém tudo dentro de 0 até n-1. Ou quase, porque pode ficar negativo. Mas por que isso não perde informação? Porque tudo que importa para a divisibilidade por n é o resto do prefixo, não o valor completo. Agora o detalhe dos negativos, que é aqui. Se o pref deu negativo, eu trago de volta para o intervalo de 0 até n-1, e isso garante que eu posso usar pref como índice de vetor de frequência. Sem isso, o programa poderia acessar frequência de -1, o que dá erro, porque é um vetor. Agora vem a linha que realmente conta. Vamos entender bem o porquê. Quando eu chego em índice I pref, representa pref de I módulo de n. Se anteriormente eu já vi esse mesmo resto em alguns índices j, então pref de I vai ser equivalente ao pref de j módulo de n, que vai ser pref de I menos pref de j, que vai ser equivalente a 0. Isso significa que o subarray j mais 1 até I tem soma divisível por n. Se o resto apareceu k vezes, então existem k subarrays que terminam em I e são válidos. É exatamente isso que o fracpref mede. Depois atualizamos a frequência, que é nessa linha aqui. Isso registra que agora esse resto apareceu mais de uma vez e poderá ser usado por prefixos futuros. Esse padrão, somar antes e incrementar depois, é importante. Se eu incrementasse antes, eu estaria completando o prefixo atual com ele mesmo, criando um subarray vazio, o que não existe. Depois do loop, só imprimimos. E finaliza. O valor answer pode chegar perto de n vezes n mais 1 dividido por 2, no pior caso. Por exemplo, se todos os prefixos gerarem restos repetidos, então usamos long long para garantir. Só reforçando os pontos que mais dão wrong answer nesse problema, frec 0 igual a 1, sem isso você não conta subarrays que começam com índice 1. Normalizar o resto negativo, se tiver números negativos você esquece isso, o resto pode ser negativo em C++ e seu índice quebra sua contagem e fica errada. Usar long long para somar parcial e principalmente para a resposta. E é isso, a solução inteira é um loop muito elegante. Esse é um problema clássico do CSS, Subarray Divisibility. Outros parecidos é o Subarray Sums 1 e 2, também envolvem prefix sums, mas com alvo fixo. Dynamic Range Sum Queries, soma intervalos já puxa para Fenwick Segment Tree. A moral é, prefix sum é uma das ferramentas mais fortes em contagem de subarrays.
Muito obrigado pela atenção, pessoal. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. E siga o GC nas redes sociais.